Fala aí, bando de loucos, porque o Corinthians voltou pra mesa de negociação com o Memphis e essa novela ganhou mais uma reviravolta nesse sábado. Além disso, a imprensa trouxe informações sobre esses bastidores dessa conversa e a pressão em cima do Osmar Stabile e até o envolvimento de patrocinadores nessa história. Bora ver todas as informações que saíram hoje. Então curte o vídeo aí, se inscreve no canal Plantão Fiel TV pra sempre receber as últimas informações do Timão. E agora sim, bora pro vídeo. O Sport Center e falando agora de Corinthians. A reviravolta no caso Memphis Depay foi o assunto principal do Corinthians ao longo da semana, e ofuscou até mesmo um pouco o empate contra o Rosário Central pela Libertadores. Na segunda-feira, era dada como certa a renovação por mais 2 anos com o holandês. A expectativa era de que o camisa 10 estivesse à disposição na partida na Argentina. Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Mas numa guinada inesperada, o presidente Osmar Stabile desistiu de forma oficial do negócio na terça-feira e alegou problemas financeiros do clube. O holandês ficou muito irritado com a decisão e prometeu tomar as providências necessárias para preservar seus interesses. O clube deve mais de 42 milhões ao jogador, mas o valor pode ultrapassar os 70 milhões em função de multas e juros. Desde então ficou um clima de incerteza no Parque São Jorge. Torcedores protestaram com faixas em frente à casa do presidente nesta sexta. Stabile é aconselhado pelos mais próximos a não retomar o negócio. Já o jogador pensa de forma diferente. Segundo Bruno Andrade, ele toparia até mesmo retomar as conversas para um novo acordo. Isso traz um pouco mais de esperança para o técnico Fernando Diniz, que contava com a permanência de Memphis. É uma pena, acho que para mim, para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, não poder contar com ele. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis. Eu acho que a gente podia fazer uma dupla muito interessante, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha. Infelizmente, não foi dessa vez. O Corinthians empatou em 0-0 com o Rosário fora de casa pelas oitavas da Libertadores. O volante Alan foi expulso e está fora do jogo de volta. A partida ficou marcada por atos racistas nas arquibancadas contra o goleiro Hugo Souza e os torcedores alvinegros. O Corinthians, por meio de nota, lamentou o ocorrido e pediu punição aos responsáveis. No próximo domingo, o Timão encara pelo Campeonato Brasileiro o Cruzeiro, na Neoquímica Arena. Muito bem, vamos falar do Corinthians agora. A semana foi bem completinha do Corinthians, mas no campo, pelo menos, foi um empate importante, um empate em que poderia ter sido uma derrota horrorosa do Corinthians fora de casa, então traz para a Neoquímica Arena um empate. Ficou de bom tamanho. André Kfouri, quero começar primeiro com a semana do Memphis. A história do não vai. Ontem, na entrevista coletiva do Diniz, ele praticamente só falou sobre o Memphis Depay, falou pouco sobre o jogo, e agora a notícia de que o Corinthians pode voltar a conversar com o jogador e aí pode ter uma reviravolta e ele, inclusive, pode renovar de novo. De novo porque ele já tinha assinado. Renovar o que não foi renovado, né? Bom, primeiro, na entrevista de ontem, depois do empate na Argentina, quase todas as perguntas, como você falou, foram a respeito do tema Memphis Depay. Quando isso acontece, geralmente, né, um técnico sai de um jogo, vai para uma entrevista coletiva e a enorme maioria das perguntas, e uma sequência de 4, 5 primeiras, sobre um tema que é alheio ao jogo, é porque, claro, o assunto é entendido como algo importante, mas ninguém sabe se o treinador vai colaborar, ou seja, se ele vai participar da conversa, vai dar boas respostas. E quando a situação é polêmica, casos, né, às vezes envolvendo indisciplina de jogador, possibilidade de contratação de um jogador de outro clube, evidentemente, os técnicos, na maioria das vezes, eles falam, às vezes respondem 2 vezes, de forma bem resumida, seca, e falam, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre outro assunto. Outras vezes, os técnicos já redirecionam as respostas para aquilo que eles querem falar.
E o Diniz, ao contrário, ele abraçou o tema. Ele deu respostas elaboradas, longas, interessadas a respeito do assunto Memphis e disse basicamente isso que a gente mostrou agora há pouco, que ele lamenta, que ele também ficou frustrado com a não renovação e gostaria muito de trabalhar, de poder trabalhar de fato com o Memphis, né, de ter o Memphis como um jogador dele, poder conversar mais, poder conviver mais e escalar o Memphis da maneira que ele acha que poderia escalá-lo no time que ele está montando no Corinthians. Então, é um caso relativamente raro de um treinador que se mostra bem à vontade para falar sobre um assunto que não é o jogo em questão, e um assunto, claro, que é o principal, se não for o principal, é um dos principais da atualidade do Corinthians, né? A atualidade bem recente mesmo, porque o Corinthians é um time que é um clube que gera manchetes praticamente todos os dias. E o caso do retorno, do contrato que pode voltar para a mesa, mostra justamente essa situação que o Corinthians se colocou. Ontem no Linha de Passe a gente falou sobre isso, de ser um clube que nesse caso acaba errando até quando acerta, né? Porque se você acha, como eu acho, que a renovação do contrato do Memphis só se justificaria em uma situação muito particular, com o Corinthians sabendo como vai pagá-lo, protegido, né, por uma estratégia financeira que vai não só evitar que a dívida, aumentasse, mas exatamente sabendo como pagá-la e utilizando o nome internacional que o Memphis tem como jogador para amortizar um pouco desse gasto, colocando o Memphis, entre aspas, para trabalhar como garoto propaganda e explorando essa atuação que o contrato anterior não permitia que o Corinthians explorasse. Para mim, só nessas condições a renovação do contrato fazia sentido. E mesmo assim, é um contrato que vai pagar um jogador milhões de reais por mês. Então não é uma coisa assim, ele aceitou redução. É claro, aceitou redução. Mesmo assim, essa redução o colocaria num patamar absolutamente estratosférico ainda em termos de remuneração de um clube completa e totalmente quebrado. Essa é a situação. Voltar a discutir o assunto nesses termos, para mim, é uma prova de que ninguém no Corinthians sabe o que está fazendo, as pessoas que tomam decisão não têm ideia de onde estão, existe um contexto político que precisa ser considerado. O que se disse durante muito tempo é que o presidente do Corinthians estava entre desagradar as forças que poderiam mantê-lo no cargo se ele assim se candidatar e desagradar a torcida. Ele não sabia direito o que fazia. Eu só não posso acreditar e não posso dizer que faz sentido o argumento principal usado até agora pela diretoria do Corinthians, que é o argumento econômico, dizendo que o Corinthians estudou o contrato e resolveu não assiná-lo porque seria muito pesado para as finanças do clube, quando na verdade ninguém acredita nesse tipo de colocação, porque se o problema fosse esse, a renovação não deveria e não estaria em discussão em nenhum momento, porque como eu disse agora há pouco, ainda assim, com todos os favores, entre aspas, que o Memphis fez, é um contrato pesadíssimo do ponto de vista financeiro para um clube que está devendo dinheiro para todo mundo e não pode inscrever jogadores por causa dos transfers. É porque quando a gente faz uma comparação do primeiro contrato, que é uma loucura, o primeiro contrato é uma coisa de doido, e eu continuo falando, quem fez o primeiro contrato do Corinthians com o Memphis odeia o Corinthians. Fez para prejudicar o Corinthians, porque não existe outra maneira de você interpretar aquilo. Quando você faz uma comparação de um com o outro, o segundo me parece muito bom. Mas são 2 anos de contrato, e 2 anos de contrato para um jogador como o Memphis Depay, mesmo diminuindo o salário, é um contrato muito alto. Zupa, como foi que você viu tudo isso? E um dos pontos que é muito absurdo também das respostas do Diniz é que ele falando sobre a não renovação, ele está confirmando realmente que ele não sabia que não iria ser renovado.
Ou seja, ele fica sabendo pela imprensa, essa é a informação que nós temos na nossa redação, e ele confirma na entrevista que sim, ele ficou realmente sabendo pela imprensa, que ele ficou muito triste porque ele estava esperando contar com o Memphis. Olha o absurdo disso. E o Marcelo Paz também. O Marcelo Paz ficou sabendo 5 minutos antes do Corinthians soltar a nota dizendo que não iria renovar com o Memphis. O Fernando, o Diniz e o Marcelo Paz, eles foram das figuras mais expostas publicamente nessa história toda, porque o presidente sumiu, né? O presidente não fala com ninguém publicamente. Quem estava falando pelo Corinthians publicamente nas últimas semanas? O técnico e o executivo de futebol. E o que eles vinham falando nas últimas semanas? O que estava acontecendo? Negociação avançada, renovação próxima, o Diniz chegou a falar numa renovação praticamente sacramentada. Eles eram os porta-vozes do Corinthians nessa situação, porque eles eram os confrontados pela imprensa. Então, por isso que eu achei importante, e sentindo o Diniz essa vontade de falar, também por isso, né? Já que ele foi o exposto, um dos expostos pelos joguinhos políticos do presidente, achei bom que ele manifestasse dentro do que ele podia, né? Dentro do que os limites do cargo permitiam a ele, né? Ele não ia arrebentar, claro que não, mas para mostrar a insatisfação, né? E acredito que se o Marcelo Paz tivesse falado ontem também, ele iria mais ou menos nessa linha, porque o Marcelo ficou ainda mais exposto, porque o Marcelo negocia. O Marcelo participou da costura dos acordos também. E aí vem o presidente, que de estável só tem o sobrenome, né? O Marinho Estável, né? Porque ele muda de ideia toda hora. Foi assim na contratação do Alisson. Vamos sempre lembrar, o Corinthians autorizou o Alisson, que está lá encostado no Fluminense, aí ao CT Joaquim Grava. Para depois... Se queimou com São Paulo para ir para o Corinthians. E aí ele só descobriu que ia ficar caro na hora de assinar o contrato. Aí ele, não, era 1,5 milhão pelo empréstimo. Não, só naquela hora ele percebeu que estava caro. O André estava vendido para o Milan. Aí depois que o Dorival ficou bravo, que a torcida começou a reclamar, aí ele mudou de ideia. O que mexeu com a cabeça do jogador também. Não voltou a jogar até agora. E agora a história do Memphis, né? Então, assim, de novo, nem é uma discussão sobre o contrato em si, mas sobre o modus operandi de como as coisas acontecem no Corinthians. E eu achei assim, e a gente falou isso aqui antes da conclusão dessa história, que a condução, ela foi vergonhosa dessa negociação. Mas na terça-feira o Corinthians solta a nota dizendo que não vai renovar, agradecendo o Memphis, é um ídolo e tal. E que ia falar em entrevista coletiva. Dar, mas vamos ver quando, né? Não, mas agora com essa história de o Memphis poder talvez pleitear o valor integral do novo contrato na justiça, é nunca que o Osmar Stabile vai aparecer enquanto eles não resolverem essa história. Não vai, porque se ele falar, ele vai piorar, ele vai espalhar no ventilador. Agora, depois de soltar a nota, encerrando negociação, retomar negociação, aí é uma coisa, é uma vergonha triplicada, independentemente do desfecho da história. A pressão política fez o presidente desistir da renovação. A pressão da torcida, da opinião pública, pode fazer o presidente retomar a negociação. Quem é que manda no Corinthians? É o presidente ou são as pressões? Bate um vento, vai para cá. Bate um vento, vai para lá. Quem é que manda? Quem é que tem a palavra? Né? Quem é que tem poder de decisão no Corinthians? Esse caso evidencia a fragilidade da cadeira, a fragilidade do comando. Né? O Corinthians já teve presidentes pregressos, os anteriores, com tantos problemas com a polícia, com a justiça, de má gestão, de suspeita de índole duvidosa com o patrimônio do clube. O Osmar Stabile não está por esse caminho, mas ele é um presidente com um nível de omissão na tomada de decisão muito grande, muito suscetível às pressões, porque ele tem interesse eleitoral, ele quer se reeleger e teoricamente ele nem poderia pelo estatuto, mas brechas foram abertas para ele poder se reeleger. Se por um acaso a negociação for retomada pelo Corinthians, eu estou muito curioso para ver a postura do Memphis, né? Até onde vai o amor próprio do Memphis, o orgulho do Memphis nessa história, se ele vai topar conversar mesmo assim ou não, mas uma sucessão é um show de horror a condução do Corinthians nesse caso. Vamos lá, vamos falar de campo e bola agora e do primeiro jogo contra o Rosário Central e depois o jogo da volta também, que vai ser na Neoquímica Arena. Mas queremos colocar os defensores do Corinthians neste empate, jogadores que foram muito importantes jogando na Argentina. Temos aí o Mateuzinho, 9 duelos vencidos, com 6 desarmes, 8 rebatidas. A nota dele do algoritmo da ESPN é 7,26. O Gabriel Paulista, 7,67 no algoritmo da ESPN, 15 rebatidas.
O Gustavo Henrique, 6,97 e o Bidu, 6,33. E aí, esse em vermelho são os jogadores líderes no jogo, né, de todos esses itens. Foi o ponto positivo do Corinthians nesse jogo, André? E é isso que o Corinthians precisa se apegar agora, já que lá na frente tem muitos problemas? Eu acho que foram 2 pontos positivos. A forma como o Corinthians se defendeu, isso, para mim, envolve todo o time, né? É claro que os jogadores que mais atuam no sistema defensivo, eles têm mais destaque. Acredito que os zagueiros do Corinthians jogaram muito bem. O jogador não significa dizer que o Rosário Central é um timaço e que, né, esse resultado mostra a capacidade do Corinthians. Esse resultado mostra que o Corinthians entendeu o que deveria fazer no jogo. O Diniz escalou certo, soube motivar os jogadores, soube ser um condutor de uma atuação que terminou com um resultado justo pelo que o jogo mostrou. Eu não acho que o Corinthians mereceu algo melhor, mas certamente não mereceu algo pior do que o empate fora de casa contra o Rosário Central, que pressionaria no final, independentemente do Corinthians ter um jogador expulso ou não. O Alan, ele na expulsão, ele destoou um pouco do espírito que o Corinthians teve durante toda a noite. Ele se colocou numa posição muito perigosa, muito arriscada para ser expulso e de fato foi. O Corinthians vinha levando, o primeiro cartão dele também não foi um cartão que você poderia dizer, esse cartão não dá para evitar, ou o jogador sabe o que está fazendo. Eu achei que ele já tinha demonstrado um pouco de dificuldade para se controlar ali naquele primeiro momento. Mas de maneira geral, né, com o resultado na mão, a gente pode dizer que a expulsão não atrapalhou tanto o Corinthians assim. E é muito bom ver um time ainda em começo de trabalho do Diniz, considerando também que ele pôde trabalhar com jogadores durante a Copa do Mundo. Isso tem o seu valor, né, para um técnico que sabe o que faz. Mas é muito bom ver um time do Diniz, um técnico que sempre foi criticado, entre outras coisas, né, pelas pessoas que não gostam do trabalho dele, por não se preocupar com a defesa, como se houvesse um treinador que não se preocupa com a defesa, montar no Corinthians um time que consegue ter esse comportamento defensivo. Não vem sendo, né, a regra. O Corinthians, por vezes, falha defensivamente, até além do normal. De fato, no setor de ataque, hoje são muitos e muitos problemas. Muitos deles não estão sob o controle do treinador. Mas o que está sob o controle do Diniz nas últimas 2 partidas, né, Red Bull Bragantino pelo Brasileirão e esse jogo contra o Central na Argentina, resultou em um bom trabalho. O Corinthians jogou bem, os jogadores têm muito mérito, a comissão técnica também. E é um alento para esse jogo da volta, porque é uma defesa segura, um time que se mostrou entrosado, mas precisa marcar, precisa vencer a partida agora, né? O empate ele foi importantíssimo. Assim, eu vejo o Corinthians e Rosário Central quase que em pé de igualdade, chegaram quase que em pé de igualdade para o confronto. E para o Corinthians chegar vivo para o jogo da volta era fundamental, e no meu entendimento chegar vivo era até uma derrota por um gol de diferença. Era um resultado aceitável para você trazer para o jogo da volta. Voltar com o empate é uma excelente notícia. Então acho que dentro desse pé de igualdade, o Corinthians deu um passinho à frente para o jogo da semana que vem. Agora, esse aspecto dos setores da equipe, como o time se comporta e como o Diniz costuma ter as suas equipes se comportando, é de fato muito interessante, porque para mim assim, é muito claro que até aqui o Corinthians do Diniz se defende melhor do que ataca. E se defende não quer dizer que é um time defensivo. Sim. Ontem o Corinthians jogou com um bloco mais baixo, mas em via de regra é um time que tenta propor o jogo. E ao tentar propor o jogo, é um time que se defende bem a partir daí. A gente já viu e tem visto muitos times que se defendem bem por ter posse de bola. Tipo o Flamengo do Felipe Luiz na última temporada era o time do Brasil que menos sofria finalizações. Por quê? Porque ele estava tentando propor o tempo inteiro. O Corinthians do Diniz é o time da Série A do brasileiro que menos cede chances aos adversários. E esse é um dado que nunca acompanhou o Diniz na carreira. Nunca acompanhou. E isso não é uma característica de um time que está atrás, é um time que tenta agredir. Ele tem problemas para criar chances e para ganhar os jogos através das chances criadas, mas é um time que tenta propor o jogo o tempo inteiro, e a partir dessa tentativa e com um sistema defensivo muito bem organizado, ele concede muito pouco. Eu acho essa uma característica nova
Se eu pudesse dizer o que é que o trabalho do Corinthians difere dos demais do Diniz, eu acho que esse é um dos times do Diniz que menos tem aquela cara dele de sempre, de 1 milhão de troca de passes, envolvimento, etc e tal, embora tente fazer isso, e é o time do Diniz que melhor se defende. Ontem, se eu não me engano, foi o 23º jogo do Diniz à frente do Corinthians. Em 13, o time não sofreu gol. E nem sempre com o bumbum lá atrás. Muitas vezes jogando. Ontem foi preciso baixar o bloco e o time baixou o bloco muito bem. Eu falei ontem no Linha e vou repetir aqui. O nosso algoritmo deu a nota mais alta para o Gabriel Paulista. Para mim, o Gustavo Henrique teve um jogo primoroso. Para mim, desde o ano passado, o Gustavo Henrique é o melhor jogador do Corinthians. Para mim, ele foi o melhor jogador de 2025 e é o melhor jogador de 2026 da equipe do Corinthians. E ontem, mais uma vez, com uma atuação impressionante, o grandão zagueiro, número 13 da equipe de Parque São Jorge. O favoritismo ficou com o Corinthians agora? Eu acho que agora, pelo fato de poder decidir no seu estádio com o ambiente que a torcida do Corinthians cria, sem comparação nenhuma com o ambiente da torcida do Rosário Central, não é isso que eu estou querendo dizer, mas com a vantagem de estar acompanhado do seu torcedor, o Corinthians é um time melhor, mais vibrante quando joga no seu estádio. Eu acho que o Corinthians está mais próximo da classificação do que o Rosário Central, mas obviamente, né, o 0-0 no primeiro jogo, do ponto de vista dos resultados, deixa tudo aberto para a segunda partida, onde quer que ela seja realizada. 55-45. Tá bom, mas tem um favoritismo. Dá 100, não dá? Dá 100, então é sempre bom confirmar, né? Deu 100, vamos em frente. Parabéns, nessa você passou, 1-10. Bora dar prosseguimento das informações, aqui tem informação quente aí dos bastidores da renovação do Memphis Depay. É isso mesmo, renovação do Memphis Depay ainda tá em pauta no Corinthians e vou te contar tudo isso, mas antes, confere aí se você tá inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma informação do Coringão. A gente solta vídeo aqui todo dia, então você também que curte o vídeo, que comenta, muito obrigado pelo fortalecimento aí, isso ajuda demais. Bora dar continuidade aí, porque o Corinthians e o Memphis voltaram à negociação. Notícia do Meu Timão aí, confirmada pelo Meu Timão. Notícia que saiu em vários portais aí, no Instagram, no Twitter, vários portais dando a notícia. O Corinthians voltou às negociações com o Memphis Depay na quarta-feira. O staff do Memphis e o Corinthians se reuniram para essa renovação. E o Memphis aceitou renovar com o Corinthians. Diz que não quer abaixar mais a pedida de salarial. A gente começou com essa novela toda na segunda-feira, né? Na terça, quando o Osmar Stabile colocou no site oficial do Corinthians que ele queria encerrar as negociações com a renovação do mês, falando de saúde financeira. Isso virou uma repercussão enorme. A gente teve o Corinthians, o Fórum Osmar Stabile, hashtag dentro do Twitter, passando assunto mais comentado do Brasil. Aí hoje, por exemplo, bateu renova Memphis e Memphis no Corinthians ficaram como trend topics também no Twitter um tempão. Então a gente viu aí uma pressão absurda, faixa sendo esticada na frente da casa do presidente. Ele recebeu no telefone dele no primeiro dia daquela mensagem que ele colocou no site do Corinthians, mais de 8 mil mensagens no celular. Então a gente trouxe todas essas informações aqui, somando tudo isso, dá pra entender o tamanho do inferno que virou a vida do cara. E aí com isso, logo na quarta-feira, o Corinthians já voltou às negociações aí, e os bastidores foram revelados aí. Nesse sábado explodiu na matéria aí, a gente trouxe aqui já para você ficar bem informado que o Corinthians voltou a negociar com o Memphis. E o Memphis foi oferecido para um monte de clube brasileiro, só que ninguém quis. Por quê? O Grêmio foi oferecido pro Grêmio, o Grêmio não quis porque falou que ia rachar o elenco, porque ele é muito estrela, e eles não queriam isso. Aí foi oferecido para outros clubes também, o Flamengo também não quis. Então abriu mais ainda o caminho para ele poder ter um pouco mais de flexibilidade diante da atitude aí do Osmar, de poder conversar com o Corinthians de novo. E aí a Fiel tá esperando aí a decisão, pode ser retomada aí oficialmente pelo Corinthians. Até agora o Corinthians não oficializou essa retomada de negociação. O Corinthians está tratando isso como a negociação do pagamento da dívida, mas quem está tratando isso é o Marcelo Paes, porque o Memphis está mordido com o Osmar Stabile, viu que o Osmar Stabile não dá para confiar, ele é louco, ele no último minuto ele muda de ideia. Então agora a gente vai ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela.
Então, para não perder nenhuma informação, se inscreve aí no canal, ativa o sino e qualquer informação que sair aqui você vai receber uma notificação. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! É isso aí, fiel! Se você quer continuar sabendo tudo que a mídia tenta esconder do Corinthians, clica no vídeo aqui do lado que o papo tá pesado. Não esquece de colar com o bando de loucos clicando no botão de se inscrever e ativando o sino. O Plantão Fiel TV não para. Vai, Corinthians!